Shalom a todos. Estamos aqui novamente para falar sobre vários detalhes concernentes ao nascimento de Yeshua e também sobre várias questões sobre como é que seriam as situações nas quais o Mashiach poderia vir, também sobre o que é ser judeu, quem pode ser judeu, quem é de fato ou não. Então nós vamos analisar e esmiuçar aqui alguns entendimentos. Bom, muito se fala na internet sobre vários assuntos, tentando desmerecer Yeshua, que ele não poderia ser Mashiach por causa disso ou por causa daquilo. É muito curioso, porque acabam usando a Midrash de forma completamente errada. Para as coisas que se referem ao Mashiach, usam o nível mais básico, Peshat, que é o nível pé da letra, dizendo, nossa, a profecia não pode se aplicar a ele. Mas nós sabemos que as profecias no Tanar, todas elas se conectam. Às vezes você vai ver passagens como o finalzinho de Daniel 2, e também como Isaías, né, no seu capítulo 9, no seu capítulo 7, que vão estar falando de um Mashiach, cujo reino jamais teria fim. Você vê que as profecias elas se cruzam. E a gente só consegue ter esse entendimento não olhando para uma profecia isolada, mas aplicando os níveis mais profundos de Midrash, né, como o nível Sod, como os Remes, todos os outros níveis, para ver o que uma profecia está dizendo de fato. É necessário ligar os pontos, não só de uma profecia, mas de várias. Como é que você descreve uma personalidade? Ligando vários traços daquela pessoa. Né? Assim, você consegue produzir um retrato muito mais fiel sobre a pessoa em questão que está sendo relatada numa profecia. Então, uma das coisas que falam é que Yeshua ele não poderia jamais ser um rei de Israel. Não é? Por quê? Porque ele teria que ser um filho de Davi. Ora, todos sabemos que Yeshua tinha linhagem davídica, tanto por parte de mãe, Miriam, ao qual o catolicismo romano chamou de Maria, e também por parte de pai, Yosef. Mesmo Yosef sendo a pessoa que adotou Yeshua. Mas vamos ver uma diferença nesse processo de adoção? O que acontece normalmente no processo de adoção? Ora, uma criança que está sem os pais biológicos pode ser, então, pela lei, adotado por outra pessoa. Né? E segundo alguns, né, as pessoas tentam rebater essa questão de que Yeshua não poderia ter uma linhagem real, porque, segundo a Halahá, segundo a lei judaica, a linhagem real passaria de pai para filho. Ora, mas nós sabemos que Yosef registrou Yeshua em Ketubá no seu 8º dia, logo após a sua circuncisão. E ele não passou por um processo de perda de pais biológicos. Não. E Yosef, ele agiu com muita dignidade, adotando, antes do que seria um processo normal de adoção. E ele já foi imediatamente sendo tratado como filho. No seu registro em Ketubá, foi como filho de Yosef. E não coincidentemente, Ben Yosef. Mas, mesmo que não houvesse, ele tinha também sangue de Davi por parte de mãe e por parte de pai. Mas uma coisa muito curiosa, as pessoas falam, olha, mas a genealogia de Yosef não bate em quase nada com a genealogia de Miriam. Ora, o que você esperaria? Isso acontece na sua família também? A genealogia do seu pai é igual à genealogia da sua mãe? Óbvio que não. Dizem que, não, mas diferem mais de 20 nomes, mas é claro que vai diferir. Vieram de linhagens diferentes, mesmo tendo um antecessor comum, que foi Davi. E uma coisa muito interessante é que, será que alguém que foi adotado não poderia receber linhagem real em sua dinastia dali para frente? Bom, se isso for uma verdade, então todos os reis que vieram da geração de Menache e Efraim, que foram adotados por Yaakov, né, que Yaakov disse deles que eles seriam como Rúben, como um primogênito, como um filho, mas eles eram filhos de Yosef. Houve um processo de adoção interno. E segundo a lei, como é que passaria, então, essa questão do reino
se teria que ser de pai para filho. E nós sabemos que na família de toda a linhagem que vem de Menaxe e Efraim surgiram vários reis. Surgiram juízes, vários juízes. Até mesmo o grande Yehoshua, Josué, né, que levou o povo para a Terra Prometida. Ele era da geração de Efraim. Então, eles não poderiam receber linhagem real? Bom, uma outra coisa muito interessante a gente conversar é se judeu é quem realmente nasce de uma mãe judia. Isso tem sido muito falado, às vezes com até um certo tom de presunção, para que as pessoas possam se achar melhores do que as outras, né? Mas nós vemos que essa é uma halahá posterior. Esse conceito de que judeu é quem nasce de uma mãe judia veio da Europa no século X, onde estava acontecendo muitas perseguições ao povo judeu. E a partir dali isso realmente foi útil para manter o povo judeu vivo e manter uma linhagem sanguínea, certo? Mas isso não é um critério que foi desde o princípio. A linhagem sempre foi patriarcal. E como no caso de Yeshua, se a linhagem real vem a partir do pai, que tem o sangue de Davi, como é que ficaria então o caso do Mashiach, que o próprio judaísmo está esperando que venha pela primeira vez? Se judeu é quem nasce de mãe judia, logo o reino não poderia vir por linhagem paterna. Não fica uma contradição? É uma coisa que nós temos que pensar muito bem. Porque se nós anulamos o fato da linhagem paterna e botamos todo o peso na linhagem materna, a gente exclui o próprio Mashiach que teria que vir. Mas tem ainda um outro problema concernente ao Mashiach que teria que vir. É sabido por todos os historiadores antigos que toda a linhagem davídica estava no Beit HaMikdash, que foi destruído. E se foi destruído, todo o registro dos descendentes de Davi, verdadeiros, estavam ali no Beit HaMikdash. E o que acontece então? Ora, o último templo a ser destruído foi no ano 70, justamente após Yeshua. E isso trava de forma que não possa mais vir alguém dizendo eu serei o Mashiach. Porque ele, além de ter que cumprir as profecias de Daniel, que o Mashiach seria cortado, morto, antes da destruição do templo, que teria uma data específica para isso acontecer, o registro, então, da linhagem davídica também estava guardado no templo que foi destruído. E segundo o registro de historiadores, o ouro que tinha no templo, ao derreter, se entranhava entre as pedras, e os soldados romanos vinham com barras de ferro quebrar as últimas pedras para extrair dali o ouro. Então, nenhuma pedra ficou sob pedra, como Yeshua predisse, uma geração antes, como ele mesmo falou. Né? Em verdade vos digo que não se passará esta geração sem que tudo se cumpra. E realmente não passou aquela geração. E se cumpriu, de não ficar mais pedra sobre pedra. E todo o registro oficial da dinastia davídica foi selado ali. E o último que poderia avocar esse direito de ser Mashiach foi Yeshua. Então, são algumas questões para a gente pensar muito bem, né, sobre quem pode ser judeu, quem não pode ser. E uma outra questão, né, por exemplo, quem era mais judeu? Cora, parente de Moisés. Esav, Esaú, filho dos grandes patriarcas, Isaac e Rebeca. Ismael, filho de Abraão Avino, ou Ruth, a Moabita. Lembrando que uma Moabita não poderia entrar nem após a sua 10ª geração na congregação do Eterno. E uma outra questão interessante sobre Ruth. Boaz, a Halahá diz que um israelita não poderia se casar nem mesmo com uma convertida moabita. Então, como fica essa situação?
se põe essa exclusão de quem é judeu, quem não pode ser, acaba se excluindo o próprio Davi, porque ele não teria direito a entrar no Beit HaMikdash, porque era a 9ª geração de Pérez. E Pérez era filho de um casamento legítimo, porque muitos, por conta disso, dizem que Yeshua teve uma origem de um mamzer, de um bastardo. Foi filho de outra pessoa. E isso não procede de forma alguma. Mas, no caso de toda a linhagem real, nós vemos que o Eterno, bendito seja Ele, em toda a sua misericórdia, agiu com benevolência com o povo de Israel. Várias situações em que a Torá não permitiria acabaram se tornando para o bem do povo. Se tornaram como várias questões assim, se tornaram bênçãos para o povo de Israel. O que o Eterno poderia proibir, ele acabou permitindo. Por misericórdia. Porque senão, nem mesmo Davi, temos questões mais sérias que muitos rabinos levantam sobre a origem do próprio Davi. Por que ele era tão odiado, ou maltratado, é melhor falando, pelos seus irmãos? Por que ele era maltratado pelo seu pai? Nós sabemos que o filho caçula era como Benjamim, tratado com todo carinho pelo seu pai. Mas Davi, sendo um filho caçula, foi tratado de uma forma com desprezo, com certo desprezo, não muito certo de se entender. Os rabinos contam muitas histórias que eu deixo vocês irem atrás dela, para saber sobre a origem do próprio Davi. Então, que essa arrogância, essa questão de quem é e quem não é judeu, que isso caia. Como diz o grande sábio Hillel, se você se diz discípulo de Abraão ou discípulo do misericórdio Arão, quando é que as suas obras se equipararão às dele? Não é por linhagem sanguínea. Nós sabemos que até os mestres de Hillel, como Shemaiah e Avtalion, eles tinham origem de ascendência gentílica, de Senaqueribe, até mesmo de Ramã. Não só eles, mas vários rabinos que surgiram naquele período, 200 anos antes de Mashiach e Yeshua. Então, que a gente reflita em todas essas questões, porque nós estamos aqui atrás de provas. E não deixemos-nos enganar por comentários que tentem nos levar para longe da verdadeira fé. Então, que o Eterno abençoe a todos, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém.